Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, agora para falar da China e o socialismo ali implantado, quando nós temos o quê? Os efeitos da Revolução Comunista de 1949, a chamada Revolução Chinesa. O que nós já destacamos para você? Essa cronologia você já viu no nosso vídeo anterior, que era para você entender como ocorreu a evolução histórica da China no início do século XX, até que ela se torna um país de caráter comunista sob a liderança de Mao Tse-tung e o refúgio do Kuomintang de Chiang Kai-shek na ilha de Formosa, atual Taiwan. Assim, vamos entrar então no primeiro estágio desse período sob o domínio de Mao Tse-tung. Colocamos aqui um quadro resumo para você. O que você pode observar? Temos aqui um período inicial entre 1949 e 1965. Onde nós vamos ter o quê? Uma centralização política simbolizada pelo Partido Comunista Chinês em uma política de partido único. Vamos ter a criação de comunas populares no setor agrícola, que significaria uma socialização da terra, onde o Estado representava a coletividade. E um amplo processo de estatização dos meios de produção. Era o fim da propriedade privada na China. Ao mesmo tempo, nós iríamos criar uma política que ficaria conhecida como o Grande Salto à frente, que nada mais era do que uma tentativa de queimar etapas numa dinâmica de evolução econômica, período áureo 1957 a 1961. E aí iríamos impor um rígido controle sobre os recursos naturais, em especial o carvão mineral, que seria essencial para a evolução da indústria de base naquele país, que era uma das estratégias do Grande Salto. Então, nesse primeiro momento, em linhas gerais, o que nós temos? Uma realidade em um quadro resumo para você da China de Mao Tse-tung. Para ficar ainda mais ampla essa questão, nós fizemos aqui um segundo resumo sobre as medidas econômicas. O que eu tenho? O cancelamento das novas políticas econômicas que tinham alguma ainda característica do capitalismo, porque era literalmente uma cópia do que fora feito na antiga União Soviética. O que eu começo a ter? Uma planificação da economia, uma coletivização da agricultura. Então veja, não era uma reforma agrária, porque em países socialistas e ou comunistas não se fez reforma agrária. O que se fez, na verdade, foi uma socialização dos meios de produção, e isso se aplicou no campo, onde a propriedade ela é coletiva, representada pelo Estado, sem direito de propriedade privada. Então, cuidado, você vê muito isso em livro didático ou mesmo em apostila que você estuda, dizendo que ocorreu uma ampla reforma agrária. Cuidado, aprofunde-se mais sobre o conceito para entender essa distinção. Reforma agrária é uma medida estritamente de caráter capitalista. Então não há de se falar em reforma agrária em países socialistas e ou comunistas. Cuidado com esse peguinha, hein? Outro detalhe, a indústria de base passou a ser e a receber de forma prioritária vultosos investimentos. E passamos ainda a ter a elaboração da planificação econômica. Eram os chamados planos quinquenais, elaborados de 5 em 5 anos, determinando o que produzir, como produzir e para quem produzir. Um total processo de intervenção do Estado na economia. Então aí não podemos sequer falar em socialismo teórico ou utópico. O exercício vai falar para você em socialismo real, marcado por um socialismo baseado em quê? Na planificação das atividades econômicas, de uma ampla burocratização para ter o controle forte do Estado, muitas vezes de forma ditatorial, centralizando por extremo as decisões políticas. Isso é a característica maior do socialismo real, muito próximo da influência soviética nesse primeiro momento na China.
Olha, esse tema é muito importante e não vem apenas na geografia. Na maioria das vezes, virá na prova de história ou até as duas coisas em conjunto na geopolítica. Então fique muito atento. Você não entendeu o nosso primeiro quadro, aquela cronologia? É porque você ainda não viu a aula sobre evolução histórica da China. Te convido a assistir o vídeo, a assinar o nosso canal para que você seja avisado de todos os vídeos que estão entrando no ar. Assista, aprofunde, comente, nós aguardamos você. Um grande abraço.